Olá pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ademir Silva e o meu projeto continua para o ano de 2021. Que projeto é esse? Levar conhecimento até você. Como eu sempre digo, conhecimento nunca é demais. Vamos estudar um pouco? Então, como é que funciona? Hoje eu escolhi 4 temas que serve tanto para você que é educador, quanto para o estudante. O estudante de ensino médio fundamental ou acadêmico propriamente dito. O acadêmico é aquele aluno que frequenta uma academia, ou seja, uma faculdade, né? E por conta disso esse nome é acadêmico. E como é que funciona? Eu separei aqui 4 tópicos importantes nos dois sentidos, professor-aluno. Um deles fala de estudo de caso, o outro tópico fala de tempestade cerebral, mais conhecido como Brainstorm. O outro fala de Phillips 66 e o outro tópico fala de GVGO. O que são esses tópicos, essas informações? São técnicas de estudo, ou seja, tanto para o professor que vai ministrar a aula, quanto para o aluno que vai absorver aquele conhecimento. Então, vamos estudar um pouco? Vamos lá, vamos estudar um pouco. Primeiro, a técnica de estudo de caso. Como é que funciona? O estudo de caso, ele propicia que os estudantes resolvam problemas. É estabelecido pontos em relação à realidade do estudante. E percebe-se que esse conteúdo ele é um conteúdo contextualizado e ele passa a fazer a aplicação daquilo que se aprende. Ou seja, os estudos de casos sugeridos em sala de aula ao longo daquele período, eles são estudos que também podem ser relacionados ao curso completo, não só em apenas uma aula. E qual é o objetivo do professor em relação a esse estudo de caso para com o aluno? O objetivo é a qualidade do conteúdo, é influenciar na escolha propriamente dita e fazer com que o aluno realmente goste do que esteja fazendo, que é estudar. E esse próximo tópico da técnica de ensino, né, que serve tanto para o professor quanto para o aluno que está absorvendo esse conhecimento, esse segundo tópico ele fala da tempestade cerebral. Você já ouviu falar nessa técnica de ensino? Tempestade cerebral, mais conhecida como Brainstorm, é uma palavra em inglês. Como é que funciona essa técnica de ensino e de conhecimento? À medida em que o docente explana sobre um determinado conteúdo, os pontos sugeridos em Brainstorm, eles podem ser validados ou não pelo grupo. À luz das novas informações, elas são fornecidas e essas informações elas são validadas ou não por conta daquele grupo que se encontra ali em sala de aula. Então, isso vai depender muito de como você vai absorver aquelas informações. Então, o que é que acontece? A tempestade cerebral, mais conhecida como Brainstorm, ela serve como disparador do tema e fornece também subsídios para uma avaliação de diagnóstico no nível de conhecimento prévio sobre um assunto novo. Então, o assunto novo ele é explanado e é absorvido um nível de conhecimento sobre aquele subsídio, né? E a avaliação diagnóstica ela é feita. Uma outra maneira que você pode entender é a seguinte: em dado tema, os alunos eles deverão dizer aquilo que lhes vem à mente, ou seja, aquele pensamento que o aluno tem naquele momento. Sem aquela preocupação assim de censura ou de ideias
que vão deixar o aluno constrangido. Porque naquele momento em sala de aula é aquele momento que o aluno ele pode colocar para fora o seu nível de conhecimento. E a avaliação diagnóstica ela vai sendo feita pelo educador. Estas situações elas são adotadas e os pontos surgidos eles são separados, sendo relevantes ou irrelevantes. E esses exemplos que são dados, eles vão ser estudados, e como eu falei anteriormente, estudado, diagnosticado, para buscar o nível de conhecimento prévio do assunto, né? E o nível de conhecimento prévio do aluno propriamente dito. Em que nível está o conhecimento dele. Então, vamos ao próximo tópico, né? Só lembrando para você, hoje eu estou falando de técnicas de conhecimento. Ou seja, tanto o professor levando conhecimento ao aluno, quanto o aluno absorvendo esse conhecimento propriamente dito. Então, eu estou falando hoje das técnicas que são GVGO, a técnica da tempestade cerebral e Phillips 666, ou seja, Phillips 66. E além do estudo de caso. Então, são técnicas que estão sendo utilizadas, estão sendo esclarecidas aqui nesse momento. Vamos à técnica de estudo chamada GVGO. GV significa um grupo de verbalização. GO significa um grupo de observação. Só recapitulando, GV, grupo de verbalização, GO, grupo de observação. Então, como é que funciona? Bom, uma parte da classe forma um círculo, e dentro desse círculo fica um grupo chamado GV, que é o grupo de verbalização. O que é que esse grupo ele vai fazer? Ele vai discutir um tema, e esse tema que é dado, ele é formalizado em um círculo, que é o grupo GV, e quem vai observar a discussão desse tema? O GO, que é o grupo de observação. Só recapitulando, o GO, qual é a tarefa dele? Ele vai observar os conceitos, se estão corretos, ele vai observar a relação dos colegas, a postura, ele vai observar se os colegas não fogem do tema propriamente dito, né? Então, esse grupo de observação, a responsabilidade dele é essa. O grupo de verbalização é de discutir o tema, e o grupo de observação é fazer esse tipo de análise que eu acabei de dizer. Depois, os alunos do GO, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um relato das suas observações, né? Relato do quê? Do debate da turma. Ele vai extrair conclusões relativas à situação, ele vai ver as definições e os conceitos, a postura e se houve desvio de pauta ou não do objetivo da tarefa. Então, você observa que todos os dois grupos eles têm as suas atribuições, as suas responsabilidades. O GV absorve um tema, discute sobre aquele tema, e o segundo grupo, que fica em volta da primeira roda, ele vai também fazer a análise dele que eu falei anteriormente, né? Fazendo as suas conclusões, as suas observações, as suas definições, né? E aí o importante dessa aula é o que? É fazer a interação entre os alunos, né? Entre o grupo GV e o grupo GO. O grupo que está verbalizando, o grupo que está observando e fazendo a sua análise. E com isso a aula vai enriquecendo, né? O professor vai levando conhecimento ao aluno, mas fazendo com que ele busque esse conhecimento. Porque antigamente a aula tradicional, o professor ia ao quadro, fazia a aula expositiva, fazia a sua explicação, o aluno ficava calado. Hoje, com as metodologias ativas,
Nós, enquanto educadores, estamos buscando cada vez mais que o aluno, propriamente dito, vá fazer a busca desse conhecimento. Vamos à próxima técnica. E essa última técnica de ensino, conhecida como Phillips 66, ela é uma técnica que foi construída em um outro local, fora do Brasil, ou seja, no exterior, mas que sempre que a gente tem a oportunidade de fazer a busca desse conhecimento e colocar em prática aqui, nós fazemos isso. Então, como eu sempre digo, conhecimento nunca é demais. O objetivo qual é da técnica Phillips 66? O objetivo é verificar o nível de conhecimento prévio da turma sobre um determinado assunto e constituir uma relação diagnóstica daquele determinado assunto. A turma é dividida em grupos de 6. Esses grupos de 6 eles vão variando com números em salas, né? E o tempo, 6 minutos. Grupo de 6, 6 minutos, e eles vão fazer o debate de um determinado assunto e apresentar as suas conclusões. Basicamente é isso aí. Para que serve? Serve para ser um disparador, um motivador para a introdução de um tema estudado. Ou seja, para o professor, fornece uma avaliação de mapeamento do nível de conhecimento prévio do assunto. Então, a técnica Phillips 66 é isso aí. Foi uma explanação bem rápida para você. Meu nome é Ademir da Silva, graduado em Administração, pós-graduado em Docência do Ensino Superior. Muito obrigado.